problemas de memória, mas é temporário, a gente vai reverter esse quadro, gente, ele vai Os, voltar. O problema é que eu tenho problema de ouvintes memória e eu ouvintes, esqueço de tomar o remédio, gente. Aí é ruim. os ouvintes são intravenosos e Fernanda é o velhinho da Praça é Nossa. Tem tudo errado. E os nossos queridos convidados, que eu tenho uma honra imensa de estar ouvindo aqui, João Alcântara Nunes, que é um pesquisador independente e é advogado criminal. E também, depois vocês podem dar aqui, que aqui também, né, todo mundo é gente, né? Gente como a gente. No final, gente, a gente ouve aqui gente como a gente. O Luiz Eduardo Cani, que é doutor em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, não é pouca coisa, não. Hoje aqui estamos muito bem acompanhados. Eu vou só fazer uma introdução de como eu os conheci nessas pesquisas aí para falar sobre reconhecimento, né? Até mesmo no próprio grupo de trabalho do CNJ, o foco não era reconhecimento facial, né? E sim aquele reconhecimento da delegacia, mesmo reconhecimento de pessoas ou reconhecimento por meio de fotografia, mas tivemos alguns debates sobre a questão do reconhecimento facial. Aqui no Rio de Janeiro já foi tema de debate também, o racismo algorítmico. E me deparei com esse texto maravilhoso aqui, que está na Revista, né, Brasileira de Direito Processual Penal, que é Erros Judiciários em Tempo de Digital Surveillance. Nossa, depois vocês corrijam o inglês aqui. Os algoritmos de reconhecimento facial em questão. É maravilhoso o texto, recomendo a leitura para combater algumas mentiras que se divulgam como se a máquina não errasse, como se a máquina não tivesse viés, e tudo isso aqui que eles vão explicar muito bem, e recomendo também, que eu amei, eu acho que eu ouvi uma vez só, não dá, porque é muita informação no curadoria que vocês fizeram falando sobre isso também. Eu acho que eu já virei fã de carteirinha. Se tiver, Cani e João, assim, uma carteirinha de fã do trabalho de vocês, das pesquisas de vocês, me enviem que eu vou emoldurar, tá bom? E Para mim também. O Cani tem um livro com o nosso querido player, que é, né, a pessoa que inspirou a gente a fazer o podcast e nos convidou com a parceria da EMAS, que é o Guia para a Mitigação de Erros Judiciais. E acho que nós vamos ter cupom aí para os nossos ouvintes. Mas quero ouvir vocês dois, se apresentem, falem, para a gente começar a debater aqui. Muito obrigado por terem aceito, assim, de plano, sem fazer muita firula, né? Porque a gente aqui quer debater e quer expandir o conhecimento. Bom, já vou me atravessando aqui, então. Eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer ao Fernando, a Rafa, a Gina. Estou muito contente com esse privilégio de poder trocar uma ideia com vocês. Fico muito agradecido também pela leitura do texto. É um tema que traz diversas inquietações, traz muitas dúvidas, né? E, de fato, tem muitos pressupostos que devem ser derrubados. E acho que essas conversas são extremamente importantes justamente para, pelo menos, trazer uma desconfiança, né, sobre aquilo que se mostra totalmente como se fosse infalível e, na verdade, é bem pelo contrário. Né? Eu sou o João, nem sei se se eu me apresentei, mas eu sou o João. Luiz, não sei se tu quer... Olá, bom, muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente honrado e um tanto constrangido até com as palavras aí, esse negócio de ser fã, porque de manhã, né, eu e o João conversamos todos os dias, temos reuniões em função das questões do escritório, e na reunião de alinhamento de hoje de manhã, a conversa foi, nós é que deveríamos fazer algum tipo de entrevista, né, com vocês, a qualidade do trabalho, e assim, ó, Rafa, em 2019, estava na PUC, começando a pesquisa do doutorado. A tese também é sobre erros judiciários. O livro aqui com o Alexandre é um spin-off, né? É uma espécie de sistematização das pesquisas. Mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer no doutorado. Eu queria fazer uma discussão mais político-histórica de como os erros se conformaram, né? E, enfim, foi o que virou a tese. Só que
no momento, ainda tateando, tentando entender, tentando buscar bibliografia, e boa parte da minha referência começou com o teu HC e com o teu mandado de segurança, tá? Só para o mandado de segurança de 2021, mas boa parte das discussões começam com o teu trabalho na Defensoria do Rio. Ai, que lindo! Nossa, que Relacionadas a honra! pessoas, né? E aí foi um startzinho, do tipo, bom, o que nós estamos discutindo aqui? Falsas memórias no Brasil, sobretudo no reconhecimento de pessoas. Então, eu vi que eu precisava expandir e o começo foi por aí. Foi pelo trabalho de vocês na defensoria, né? Foi por aquilo que vinha sendo discutido, sobretudo pelos defensores, porque a OAB não fazia essa discussão, não fazia mesmo, ainda hoje muito fraco, né? Vem boa parte do trabalho de vocês. E nisso, nós precisamos parabenizá-los. A Rafa é a referência nacional nossa, não só em reconhecimento de pessoas, mas em muitos outros, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um... Era uma defesa prévia, resposta à acusação, coisa inicial ainda, mas como baseava em um reconhecimento completamente avesso, aquela história, né? O policial foi lá, prendeu o cara, tirou foto e levou para a vítima. Eu estava afastado da área fim tem um tempo. Eu falei, vou mandar para a Rafa para ver se ela avaliza. Se ela avalizar, tá pronto o modelo para todas as outras interposições. Ela deu o ok, para mim tá ótimo agora. Rafa é uma referência, participou do grupo de trabalho do CNJ, foi para o Fantástico, convidada Gente, direta para dar cursos, inclusive está com curso aí, quem quiser aprender reconhecimento, eu faço essa indicação aí de olhos fechados. ó, obrigada. Vamos parar com a rasgação de seda, porque o tema é longo. Todo mundo está com uma agenda cheia. Vou ter que fazer Pix para todo mundo. E estou com obra em casa, o orçamento não orna para poder pagar todos os elogios aí. Vamos lá, ó, João, o Luiz, quem quiser responder, no que eu ouvi de vocês, eu queria saber, e isso tocou a minha alma de defensora quando vocês falaram, eu já sei a resposta, mas eu quero que vocês desenvolvam, a inteligência artificial, o reconhecimento facial, ele tem como respeitar a presunção de inocência? Não, não. Pronto, acabou o episódio. Acabou. Bom, vejam, é uma questão de configuração, né? Vai ter um algoritmo que vai funcionar produzindo o aprendizado de máquina, tentando simular a inteligência, né? Uma inteligência humana total ou parcial. A total é utopia, né? Que nós temos a inteligência parcial, que vai poder ser supervisionada ou não. Quer dizer, um ser humano, programador, vai ter que dizer se está correto ou se está incorreto aquela tarefa feita, né? Então, o reCAPTCHA, que eu citei lá no Curadoria, por exemplo, é um dos casos em que nós estamos treinando para reconhecer objetos. É uma inteligência artificial, né, um algoritmo que toma como base imagens, assim como um algoritmo para reconhecimento facial, e vai categorizar hidrante, semáforo, né? Tudo aquilo que nós estamos já cansados de tanto dizer se está certo ou se está errado. E conforme esse feedback que nós damos, nós estamos garantindo, né, supervisionando o aprendizado de máquina. Então, o simples fato de nós colocarmos um algoritmo para fazer uma determinada tarefa, já significa que ele vai fazer a tarefa. Bem ou mal, ele vai fazer. E os erros serão aparados de algum jeito, porque no código de programação vai dar um direcionamento, dizendo, olha, na dúvida, vai fazer tal coisa. Então, na dúvida, tu vai reconhecer. Não existe o não tem. Vai ter sempre uma categoria. Se nós passarmos 10 imagens diferentes, cada uma sobre um objeto diferente, não vai ter a possibilidade de que uma delas não esteja categorizada, do tipo, aqui não, eu não sei o que é. Ela vai para alguma categoria. Se vai ser certo ou errado é outra história, mas ela vai para alguma dessas categorias, para algum desses grandes grupos. Coelhinho, cachorrinho, gatinho, né? E aí substituam os objetos por seres humanos e teremos um enquadramento. É o suspeito ou não é o suspeito? Vai para um lado, né? E o grande problema é, por conta disso, agora o grande conjunto de dados, esse negócio chamado Big Data, né? Nós tivemos aí, semana passada, mais um brilhante trabalho da Defensoria, né? A retirada de a absolvição de um acusado que 62 vezes foi reconhecido erroneamente, né?
Por quê? Porque tem essas porcarias desses álbuns de fotografias, né? Que, por sorte, tem defensores públicos, como a Rafaela, que tem uma tirada fenomenal de fazer mandado de segurança para arrancar a foto lá do álbum, né? Que foi uma coisa que, para mim, impactou muito. Ter visto esse teu mandado de segurança abriu a cabeça de um jeito que eu nunca tinha sonhado em fazer esse negócio. E é genial. E é isso mesmo, nós precisamos arrancar esses dados. E agora, semana passada também teve a informação de que a Clearview AI, que é uma empresa que desenvolve tecnologia de reconhecimento facial, né? Que foi uma das que nós citamos no artigo, que é uma empresa canadense, ela se reuniu com o governo Bolsonaro e entregou 3 bilhões de imagens de brasileiros para fins de implantação de tecnologia de segurança. Era disso que nós estávamos falando lá, quando nós falamos em custo dessa tecnologia em termos de direitos. Quantos direitos nós estamos queimando para que isso exista, né? O João vai poder desenvolver aqui com maestria a questão técnica. Muito melhor do que eu. Não com maestria, né? Mas eu queria trazer uma provocação, e até a Rafa me corrija se eu estiver errado, mas eu vou trazer uma hipótese aqui que me parece... uma das conclusões, inclusive, na verdade, no artigo que a gente teve, é que, pensando em reconhecimento, uso de inteligência artificial para fins de reconhecimento facial, a gente tem uma atualização do reconhecimento fotográfico. Tá? E eu já comento um pouquinho em relação a como funciona de forma muito sintética ali o reconhecimento facial por meio de algoritmo, mas a gente basicamente tem uma atualização desse reconhecimento fotográfico. E me parece que toda a construção jurisprudencial e a construção de boas práticas envolvendo o reconhecimento fotográfico, elas trazem parâmetros para que tu tenha uma mitigação do caráter subjetivo desse reconhecimento. Aí vem um reconhecimento feito por uma máquina, né, feito por meio de um algoritmo, que traz um ar de objetividade. E aí que começam os problemas, né? Se a gente for de forma muito resumida pensar como funciona o reconhecimento, não é a foto que é reconhecida, né? A gente tem provavelmente vou pular várias etapas ali, mas de forma resumida, a gente tem uma vetorização das imagens. Essa imagem ela é transformada num código e é alimentada uma base de dados com esses códigos, e tu tem um parâmetro de distância, né, entre uma imagem e outra. Lembrando que a única possibilidade de que seja exatamente o mesmo código, né, que na verdade o que é traduzido em código são os pontos nodais da imagem, né, não é a imagem inteira, mas alguns pontos específicos que trariam ali a especificidade, né, a questão da individualidade ali do sujeito. Esses pontos são traduzidos por um código. Existem vários códigos, esses códigos são comparados. E aí é o primeiro problema. Existe um parâmetro de tolerância entre a distância entre um código e outro, que vai dizer se há um reconhecimento positivo ou não. E esse parâmetro de tolerância é humano, né? Ele é subjetivo com um ar de objetividade, né? E aí vem todas as outras questões também dos vieses no desenvolvimento da ferramenta, isso tudo na questão da ordem constitutiva da própria configuração da ferramenta em si, fora os outros problemas que a gente vê posteriores, né? Porque não é um instrumento 100% blindado contra golpes, contra ataques cibernéticos ali. Existem diversos, já está mais do que demonstrado que não existe nenhuma ferramenta que é 100% infalível, né? E daí, voltando para a tua pergunta inicial ali, só por essa consideração eu já acho que é absolutamente incompatível com a presunção de inocência, porque tu nunca vai ter 100%. E esse parâmetro de tolerância, assim, até no curadoria eu trouxe o dado mais específico ali, que agora eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, na Bahia o parâmetro de tolerância é de 90%. Eu não acho que seja suficiente. Vou repetir e reiterar que eu acho que 90% não é suficiente para tu ter... Talvez seja suficiente para ajudar numa portaria a reconhecer que a pessoa ali auxiliar numa tarefa mais trivial que não traga nenhum tipo de violação de direito ou de potencial violação de direito. Aí eu até acho ok. Agora, para fins penais, para fins que traga qualquer tipo de consequência ali mais grave, eu acho que é totalmente inviável. João e Luiz, vocês explicaram maravilhosamente bem, e é muito importante entender como a ferramenta opera, né? Porque o pessoal acha que é uma varinha de condão, vai lá, bipiribopiribup, pronto, reconheceu, né? Então é importante essa explicação de como é que é vetorizada a imagem. Eu achei muito interessante, Luiz, essa ideia de que o algoritmo não trabalha com o non-leakage, né? Ele vai dar uma decisão.
Errado ou certo ele vai dar. Não existe a hipótese dele olhar e falar, olha, esse caboclo aí eu não reconheci, não. Uns dias atrás, eu fiz um post no Instagram sobre racismo algorítmico. E explicando, claro que, assim, esferas de magnitude abaixo do nível de vocês, mas tentando explicar que os vieses da máquina vêm de quem a alimenta, né? E por isso que existe um certo índice, eu queria que vocês aprofundassem um pouco nisso, de um índice maior de reconhecimento de falsos positivos de pessoas negras, especialmente mulheres negras, né? Eu assisti aquele Coded Bias, achei maravilhoso. E aí veio um caboclo que comentou assim, a Rafa queria bater nele com a vara de marmelo. Ele falou, não, amigo, você está errado. Pessoas negras são mais reconhecidas porque elas são mais parecidas entre si. Por isso que o robô tem mais dificuldade. Eu ainda respondi, falei, amigo, você deu a definição de racismo, tá? Mas, enfim, ele não aceitou, continuou batendo o pé que eu que estava errado. Então, vocês sabem, você poderia ampliar um pouco essa ideia do racismo algorítmico, a forma de alimentação, os falsos positivos, o impacto, porque assim, claro, vai impactar na presunção de inocência e no processo, que a gente sabe do valor que o juiz dá, os juízes e juízas dão ao reconhecimento pessoal, e a tendência é que eles deem o mesmo valor ao reconhecimento feito por algoritmo. Vai facilitar muito o trabalho deles, então vai servir para chancelar. Queria que vocês dessem uma aprofundada nisso. Perfeito, Fernando. Obrigado. Essa pergunta é sensacional, porque ela vai na veia, né? Na veia, não na veia. Na veia! Interessa, daquilo que interessa em termos de existência do próprio algoritmo de reconhecimento facial. É uma atualização do racismo. É uma atualização da criminologia etiológica lá de César Lombroso, lá de Nina Rodrigues, lá de tudo aquilo. Agora, eu gostaria de dar algumas informações que não entraram no Curadoria, porque tem um livro que eu não tinha terminado de ler, eu comecei e joguei num canto e eu deveria apanhar por ter jogado ele num canto, que é um livro da professora Gisele Beigelman, publicado pela Ubu Editora, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera. O livro é lindo, ela é professora de arquitetura. Arquitetura é lindo. É lindo porque ela vai trabalhar em um trecho o aproveitamento das câmeras como aquilo que foi desenvolvido no século XIX para fins de uma política segregacionista, racista, de colonização, foi aproveitado no uso das câmeras. E ela trabalha a partir de dois autores, né? Inclusive eu acabei cruzando com esses dois autores na tese, mas não pela mesma entrada dela, que eu achei sensacional, a entrada dela muito melhor que a minha, óbvio, né? Que for Afonso Bertillon e, em francês, e Francis Galton, um responsável pelo desenvolvimento do sistema de identificação de impressões digitais. Em 1892, ele publicou um livro, Fingerprint, alguma coisa, em que pela primeira vez na história da humanidade ele desenvolve um sistema para identificar as pessoas por impressões digitais. Aí é fantástico, nesse livro, que esse eu já conheço, né? Esse eu li, ele estava lá propondo o quê? Para que nós precisamos de impressão digital? Em primeiro lugar, para identificar os criminosos. E em segundo lugar, para que eles, franceses civilizados, quando se deslocassem para as colônias de exploração, pudessem não ser sequestrados e não ser dados por perdidos. Então, o passaporte começa a usar a impressão digital para separar o civilizado do bárbaro. Que massa. Né? Interessante. E depois isso vem. Aí, o uso de fotografia por Afonso Bertillon pela polícia para fins de reconhecimento dos culpados. E aí entra uma pegada que nós, inclusive, usamos aí no artigo, que é o pós-fácil do Giorgio Agamben, né, o cara do estado de exceção, lá num livrinho do Tikkun. Tikkun é um aportuguesamento, na verdade, um afrancesamento da expressão Tikkun Olam,
que é uma expressão judaica, mas eu não lembro o nome do idioma, né? Que significa reparação. Reparação é um coletivo anarquista, foram presos, acusados de plantar uma bomba, portanto, um ato terrorista que eles não praticaram. E aí, no pós-fácil do livro Contribuições para a Guerra em Curso, o Agamben diz: não deve nos espantar quando tudo isso que foi criado para perseguir os criminosos é utilizado contra nós. Está na cara. Por que é usado contra todos nós? Por que todos nós somos submetidos a reconhecimento facial? Porque agora todos nós somos criminosos em potencial. Eles já nos tratam, a todos nós, como bandidos. Então não deve surpreender. Todos nós somos potencialmente terroristas, potencialmente membros de organizações criminosas, né? Potencialmente traficantes, potencialmente não sei o quê. Então, tudo isso vem ao custo de somos todos já suspeitos. E aí fecha mais um motivo pelo qual não tem presunção de inocência em termos de reconhecimento facial. Nós já somos. O simples fato de existir a tecnologia já diz que nós somos potencialmente criminosos. Já está sendo usado contra nós. Puxando um gancho do que o Luiz comentou em relação à separação, né, entre aquilo que é bárbaro e não é. Te ouvindo falar, Luiz, eu estava lembrando, tem um livro chamado O Espelho de Heródoto, que trabalha com retórica de alteridade, né? Eu vou assassinar aqui o livro, mas de forma muito resumida. Para Heródoto, tudo aquilo que não era grego era bárbaro, né? Então, o que é essa retórica de alteridade? Para tu fazer a compreensão daquilo que é diferente, daquilo que é o terceiro, daquilo que é o outro, isso daí dentro é para pensar a questão do viés, né, de forma geral. A gente faz um processo de tradução, né? A gente tem uma forma de compreensão que é interna para compreender aquilo que é externo, que é o outro. Então, de repente, essa retórica de alteridade ela está presente, inclusive, na separação do que é o ponto nodal, por exemplo, se a gente for pensar no reconhecimento facial. Porque ali está se pensando no que define o indivíduo, né? São os pontos principais ali para tu individualizar uma pessoa. Pode falar, Luiz, desculpa. Desculpa, eu lembrei agora o gancho que eu esqueci de fechar. Justamente, o Alphonse Bertillon estava tentando encontrar o rosto médio. O rosto médio, ele estava sobrepondo fotografias de pessoas para tentar achar os pontos que identificassem todos e ao mesmo tempo ninguém, que é justo o que faz o reconhecimento facial. Desculpa, João. Não, imagina. É isso. E a gente tem dados muito expressivos do maior número de falhas e erros dos algoritmos, por exemplo, em relação a pessoas orientais, né, negros, e isso não é à toa, né? Esse viés ele vem de ordem constitutiva, ele está... Agora me fugiu aqui a expressão, mas ele vem de uma questão de alteridade, né? Por exemplo, a ferramenta ela é construída de forma mais efetiva no Ocidente, né? Então, essa relação, esse problema, o maior número de falhas em relação ao Oriente, né? Ela vem disso também. Em que pese a gente tenha países, por exemplo, como a China, que é o xodozinho do reconhecimento facial, mas a gente está falando de outras ferramentas, né? Não são as mesmas ferramentas que são usadas na China que são usadas no Ocidente. Então, não sei se ajudou a trazer mais dúvidas. Não sei se Gina quer falar. Eu estou adorando. Inclusive, por pura coincidência, né? Meu marido, que é doutorando em processo civil, já escreveu 2 ou 3 artigos tratando da responsabilidade civil por reconhecimento facial equivocado. Então, acho que daria até para fazer um link bem bacana. Achei muito interessante. Imagina a gente falando de um tema tão legal e você traz processo civil para a mesa. Tenho que babar meu marido, né? É muito amor, viu? Eu acho interessantíssima essa expressão utilizada agora por Luiz, né? Do reconhecimento médio, dessa imagem média, que vai justamente ao encontro do homem médio, né? Lá no direito penal. É bem interessante, mas podem prosseguir. Pelé criou a expressão homem médio, também se referindo aos bárbaros e aos civilizados, tá? Sim. Então, não é por acaso, eram todos amigos. Se vocês abrirem ali a edição italiana do Lombroso, lá, vocês vão ver os agradecimentos. Afonso Bertillon, meu amigo, tá? Meu amigo Francis Galton,
meu amigo Adolfo Quetelet, meu amigo não sei o quê, eles todos eram de um mesmo núcleo de relação, ou eles estavam se citando ou estavam dedicando os livros uns aos outros. Tá? Não por acaso, todos spencerianos, todos racistas, todos colonizadores, brancos, ricos, europeus, tudo isso. É por isso que quando estuda não dá para... O que é o homem médio? O homem médio é um conjunto de critérios para dominar um grupo de um determinado local, né? Ou, em bom português, são os pressupostos teóricos da colonização, do extermínio. Né? E aí a gente percebe como é profunda a raiz autoritária do nosso processo penal, né? Você falou, Luiz, do círculo de amigos aí. Eu costumo até mencionar nas aulas que o Lombroso, quando ele escreve sobre a mulher delinquente, e chega aos absurdos que ele chega, ele escreve com o genro dele. Então, eu brinco que as conversas na mesa de jantar, né? Tava lá o Lombrosão, o Ferreiro e a filha do Lombroso, e falando, não, porque a mulher tem um cérebro menor, e pipipipopopó. Porra, cara, é impressionante, né? Foi uma fase da história, mas felizmente conseguimos superar. Ou Ou não. não. Ou não, Deixa né? eu aqui dar uma provocada aqui. Vocês falaram aí, João e Luiz, né, que a gente tem ainda, né, todos os estudos, né, mostram a falta de acuidade, os erros, principalmente para as mulheres, aquele gender sheds, né, que vocês citaram, um artigo, né, das mulheres negras, principalmente. A gente ainda tem muito erro. A máquina é ruim. A gente já sabe que ela é enviesada. Mas o nosso argumento aqui de defensores e vocês de advogados é a máquina erra. Quando essa máquina parar de errar, qual vai ser o nosso argumento para falar que ela não pode existir numa sociedade em que o discurso do medo e da segurança pública não só faz votos, como já fez até presidente, né? Eu quero acrescentar um ponto a essa pergunta da Rafa. Primeiro, se é possível ela parar de errar. E se ela parar de errar, aí o Então, complemento da Rafa. eu já vou me atravessar na mais fácil, tá? Obviamente, eu posso estar errado, mas eu espero morrer e não descobrir que estava errado ou não. Mas eu acho que é impossível. Ela nunca vai ter 100% de acurácia. Não. Pela própria questão de ser uma tecnologia, né? A gente não tem tecnologia falha. Então, Mas acho vamos que é muito lá. hipotético, né? Eu estou botando quando ela tiver uma boa acurácia, porque o ser humano, os juízes, né? Luiz fez aí sobre erros judiciais, nós erramos. Mas quando, né, nessa perspectiva que a gente tem, olha só, o lugar comum a máquina não erra, o computador, o humano é burro, o artificial é inteligente. Quando ela tiver um nível de acurácia, o que eu estou falando assim, que nós não vamos poder chegar e falar assim, mas o erro judiciário está na faixa aí de 2%, 3% das causas, estou chutando, e a máquina está errando 2%. Ele fala, mas a máquina é melhor do que o homem. Como que eu vou falar que ela não pode ser usada? Para a gente que está defendendo, para quem está ouvindo e para quem está angustiado com essa vigilância permanente aí que a gente vai ser submetido. Eu não tenho dúvida, se nós não lutarmos, nós vamos ser submetidos. Já estamos, né? Já estamos. Bom, eu também acho que o João está certo. Duvido que conseguirá fazer. Algumas tarefas podem vir a ser feitas com alguma qualidade. Mas vejam, para dar o exemplo aqui da triagem de petições, mudando o estilo de escrita de um advogado, de um defensor, de um promotor, já não identifica da mesma forma, já tem algumas falhas. Né? Para que seja certeiro, precisaria ser o mesmo estilo de escrita toda vez para triar uma petição. Agora, imagina a dificuldade disso quando envolve imagem. Porque daí nós temos qualidade da lente, né? Nós temos Luminosidade. condições ambientais, né? Daí com iluminação, chuva, não chuva, a própria condição de que tipo de roupa a pessoa identificada está vestindo, né? O rosto está coberto, usa óculos, os óculos refletem, não refletem, tudo isso vai influenciar
dificultando a obtenção de uma imagem de qualidade. Tá? Só por isso já me parece que acabou, não tem possibilidade. Mas vamos supor aqui o mundo ideal chegou o mundo ideal não, né? A desgraça, né? Seria o pior dos mundos, né? Mas o caos funcionou, 100% de acurácia. Então tá. Que argumentos nos sobram para não aceitar isso? Bom, de fato, né, como eu citei lá no Curadoria, o medo é o correlato psíquico do governo do laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller, né? Do liberalismo. O liberalismo é uma arte de governo que permite governar a população dentro de um território, né, reconhecendo a população como um recurso a ser administrado. Aí entra toda a discussão sobre gestão, daria para ficar aqui 2 horas só discutindo isso, mas o que interessa aqui é, uma das principais formas de governar é justamente falar em riscos. Nós temos risco para cá, risco para lá, risco para aquele outro, é sempre risco, 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 risco. A Ulrich Beck vem com Sociedade do Risco, também é interessante para pensar, mas nós vamos sim querer, né? E a citação que eu fiz lá no Curadoria era sobre o fascismo, quando Deleuze fala que nós chegamos a um ponto que nós queremos toda essa parafernália, e nós queremos o fascismo, como nós já quisemos quando elegemos um presidente aí no ano anterior, né? Na eleição passada. Nós quisemos isso, nós, maioria da população. Então, chega a um ponto que nós queremos, e o medo é muito bom para isso, muito bem aproveitado, chega a isso. Só nos sobra dizer, basta, nós não estamos dispostos a sacrificar todos os outros direitos. Se a maior parte da população vai se convencer disso, eu duvido. Eu acho que vai chegar um ponto em que vai estar todo mundo tão confortável nessa situação de fornecer dado biométrico para tudo quanto é coisa, né? Eu não sei vocês, eu não tenho, não terei de maneira nenhuma fechaduras com reconhecimento biométrico. Nunca, jamais. Também não tenho, não. Abrir porta de casa, para quem vai esse dado, né? Câmeras em casa, não quero esse negócio. Não quero. Só que quantas pessoas estão dispostas a aceitar tudo isso? Todos esses dados, gente, ficam armazenados em uma nuvem que pertence à empresa e que vão ser usados, sabe lá como. Existem termos de consentimento da plataforma que ninguém leu e os caras podem estar vendendo isso. Nós não temos a menor ideia. Ah, mas foi anonimizado porque é LGPD. Beleza, foi anonimizado. Quem garante que foi anonimizado? Primeiro ponto. Nós não sabemos nem onde está. Mas mesmo que tenha sido, os nossos dados foram coletados. Daí, smartwatch. Smartwatch é um troço desgraçado, né? Depois o João conta a historinha aí quando ele ganhou um de presente e devolveu. Obrigado, não. São essas coisas, né? Então, eu acho mesmo que nós não vamos conseguir barrar, mas nós vamos morrer tentando. Ô Luiz, só você falou um negócio que outro dia eu vi, eu achei tão louco, nunca tinha pensado exatamente nesse sentido. É uma tangente do nosso tema. Você viu que a Amazon comprou uma das maiores empresas que fazem esses robozinhos que aspira pó e baixou o preço, baixou bem o preço. E na hora eu pensei, falei, cara, mas aí eles vão ter os dados literalmente de toda a estrutura da tua casa. Esses robozinhos estão vindo com câmera agora, bicho. Então, assim, os caras vão saber tua rotina num nível assustador. E a Tesla foi denunciada agora, né? Denunciada no sentido de ex-funcionários saíram na mídia denunciando que eles estavam obtendo as informações e acessando. Então, os carros da Tesla têm câmera no painel. E o pessoal estava acessando aquilo ali, na intimidade das pessoas, os proprietários, com seus familiares, estavam acessando aquelas imagens. É uma ingenuidade muito grande, como você pontuou, uma ingenuidade muito grande achar que porque a gente tem termos de serviço, porque tem LGPD, etc., nada será feito com esses dados, ou que eles serão devidamente tratados e conservados, e não vai, gente. Isso aí vale ouro, vale mais do que o seu dinheiro, esses dados. Então, esquece. Para contar a historinha do smartwatch, o que é mais assustador é que a quantidade de dados é muito maior do que a gente imagina em questão de natureza de dado.
Então, um celular, um smartwatch, a gente tem giroscópio, tem bússola. E o do smartwatch, o episódio específico, foi que, por coincidência, eu tinha lido um artigo que era um estudo de caso sobre um ataque cibernético envolvendo o smartwatch, que como o smartwatch ele tem um giroscópio e ele tem enfim, ele tem sensores ali que permitem identificar os movimentos ali feitos pelo pulso, havia possibilidade de descoberta de senhas da pessoa a partir do movimento, né, a partir da análise com o algoritmo dos dados brutos do smartwatch para descobrir a senha pelo padrão de digitação. Ou seja, quando a gente tem uma diferença entre dado e informação, né? O dado é essa informação no estado bruto, em potencial, né? Uma informação em potencial, é o bruto. Então, no caso do smartwatch, é o giroscópio ali com as informações do movimento. E a informação é aquilo que tu extrai do dado. E no processo penal, por exemplo, é assustador, porque quando a gente pensa em prova digital, em extração de dados de dispositivo móvel, enfim, de forma geral, a gente vê linha do tempo do Google, vê mensagem de mensageiro, enfim, mas existem muitas outras informações que simplesmente não são depuradas ainda. Isso é assustador. Porque a gente tem, só com esses, assim, por exemplo, a gente consegue definir praticamente todo o padrão de comportamento de uma pessoa. Né? Tem ferramentas até, agora não me lembro nem do título do artigo, enfim, mas a gente fez uma provocaçãozinha envolvendo um aplicativo que fazia o monitoramento de períodos em que o aplicativo WhatsApp, que a pessoa estava online no WhatsApp. Parece uma coisa, assim, super inofensiva, né? Mas a partir disso, e com ferramentas de inteligência artificial, né, que vão processar isso de uma forma exponencial, tu consegue definir total um padrão de vida da pessoa. Tu consegue concluir muito mais coisas, produzir muito mais informações. Então, esse é o receio, e essa é a luta pela inutilização desses dados. Porque o fato de ainda não ser usado não quer dizer que potencialmente não será em algum momento. Talvez a gente simplesmente não tenha tido esse start ainda, não aconteceu ainda, né? Mas potencialmente pode acontecer e isso é absurdo. Como eu comentei ali antes, para algumas coisas funciona, né? Eu não até acho divertido que venha, que eu brinco com a minha esposa, que venha propaganda de Pampers no YouTube. Tá ok. Mas para isso, né? Para essas coisas assim que já tem efeitos, na real, que são complicados também, se a gente for pensar de uma forma um pouquinho mais crítica, envolve uma moldagem de comportamento, envolve uma invasão assim da esfera do privado que é bem complicada, mas não tem nenhum efeito mais grave. Agora, pensando em processo penal, pensando na utilização disso para outros tipos de consequências, isso é assustador, né? E só que a gente acha que é inofensivo, né? Eu mudei um pouco a minha perspectiva, até aquela coisa, às vezes, Instagram faz um envelhecimento, como você daqui a 20 anos. Essa é uma alimentação de uma base de dados para reconhecimento facial. E por isso que tem aí 3 bilhões de rostos, né? Porque 3 bilhões de pessoas como eu, que são exibidas no Instagram, quiseram ver como ficariam daqui a 20 Voluntariamente anos. colocaram a foto lá e ainda pediram para fazer a projeção de envelhecimento. Gratuitamente. Concordei com tudo em chinês, né? E tá tudo assim, tá tudo certo, não, tá tudo errado. Agora está no álbum de suspeito. E no texto de vocês, eu vi a questão da pontuação social na China, eu não acreditei naquilo. Tem episódio de Black Mirror, que é assim. Aqui, olha o que eu botei, Black Mirror. A minha carinha. Gente, que eu vou interagindo, tá? Por isso que eu sou íntima de vocês, que a gente vai interagindo com o texto. E eu me vi no Black Mirror, né, naquele episódio muito bom, né, que a mulher quer, e a gente está vendo como inofensivo, e eu queria falar isso aí para a perspectiva, né, da persecução penal. Vai que um juiz, né, acesse esses dados sem a sua autorização, pede, e a gente já vê a toda hora. Eu tenho um caso de um amigo que teve uma situação de um iFood, e aí falou, não houve violação de dados, que foi diretamente, não teve, que a gente ainda não tem essa cultura, tem que ter a mediação judicial, né? Tem que ter autorização judicial. Não há dado irrelevante. E o argumento do desembargador foi eu só vou, a partir disso, saber se ele gosta de macarrão ou de pizza. Não, né? Não existe isso. Então, assim, não existe dado sem importância, não existe monitoramento inofensivo, e a gente nunca sabe quando um dia você vai estar respondendo a um procedimento, alguma coisa, e aquilo vai ser usado contra você. E eu tenho muito medo do autoritarismo, né? Tanto judicial como político, e um dia a gente que está aqui
simplesmente achando que está sendo livre, e a gente está sendo monitorado há décadas, e isso um dia poder... Eu estou me sentindo aqui no Minority Report, eu não sei, né? Vai virar uma tábua de prognose com base nesses dados. Vai ser a tábua de prognose moderna. Bizarro, né? Bizarro. E outra, né? Falar que você não consegue saber nada da vida da pessoa pelo iFood é um escambau. O sujeito tá pedindo sorvete e feijão às 2 da manhã, você sabe muito bem o que ele estava fazendo antes. Mas, o João, eu acho que você bateu com um martelo na cabeça do prego com essa questão agora da inteligência artificial e aumento da capacidade de análise. Porque se a gente avançou, e a gente avançou muito, mas assim, dentro de até onde pode chegar é pouco. Agora, com a capacidade que esses chat GPT, o chat GPT-4 e outros instrumentos de inteligência artificial têm, cara, os dados que são coletados vão ser processados e analisados numa velocidade e quantidade assustadora. A gente não sabe nem o que é que eles vão extrair. Eles vão extrair coisas da gente que a gente não sabe nem que a gente tem. E soma isso, né, que a gente não tem quando é para fins de segurança pública, né, quando é para fins de risco e de técnica de guerra, assim, né, digamos, a gente não tem proteção nenhuma, né? Não incide LGPD, não incide nada, é como se fosse um vale tudo e realmente a gente não sabe de onde vem, não sabe nada. Então... Mais alguma coisa? O Luiz já até já ligou o microfone aí. Manda bala, Luiz. Não, só uma questão aí sobre esses dados e como eles são captados, né? Outra coisa que tem nos incomodado, que é graças ao João e a pesquisa dele na graduação, sobre a atividade de inteligência, né? Que isso nos abriu um outro mundo, quando o João começou a estudar isso, começou a acompanhar congresso da ABRAGE, né? Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e tal, e se deparou com um mundo novo, esse troço de inteligência, né? A P2, né? Santa Catarina chama de P2, mas o pessoal faz serviço de inteligência há muito tempo mesmo, requenta isso tudo no processo penal e o troço vem. Então, assim, quando a Rafa fala, a gente está sendo monitorado há muito tempo, pois é, vai saber quanto tempo, porque não tem, né? Na atividade de inteligência não existe um procedimento a ser aberto, não existe regulamentação, então não sabe há quanto tempo as pessoas estão fazendo, o que estão fazendo, por que estão fazendo, e, claro, por que estão fazendo, sim, nós sabemos, né, que a finalidade da inteligência é obter uma informação que vai dar o start na persecução penal, é uma busca ativa pela notícia crimes, mas essa é outra vertente daquilo que tem nos incomodado nos últimos anos. A BIM, né? 10 mil telefones, né? Com localização, comprou um aplicativo, né? Nós descobrimos agora, com algum nível, né? Sabe-se lá, de transparência, quem foi monitorado, né? Simplesmente pelo número do celular. Porque a inteligência, e aí eu estou estudando proteção de dados, né? Porque o que eu quero agora, né? Como eu e o João aqui, né? Nós somos os não titulados, eu vou escrever um artigo e tal, e estou indo na proteção de dados, e por quê? Eu não posso, como defensora, simplesmente falar assim, a persecução penal, segurança pública, não vai aplicar nada, e aí a foto do sujeito, que é um dado pessoal sensível, vai ficar sendo exibida? A pessoa não tem direito a essa proteção? Você vai ser filmado, você não vai ter que ter algum tipo de informação, aquele dado vai ser tratado, vai ficar eternamente, né, que é o caso do Tiago, do mandato de segurança, ou seja, aquela foto vai ficar eternamente. Você não tem um momento que aquele dado, olha, já fez o tratamento, já foi utilizado para aquele fim, porque tem que ter vinculação finalística. Já usou, vai continuar usando até quando? Para o cara até ter 62 condenações? 62 processos? E isso eu acho que vocês que são pesquisadores, eu, né, que sou aqui a metida, é um lugar que a gente está precisando chegar, né? O mandado de segurança do Tiago chegou, teve o HC agora, um do ministro Schietti, que ele chegou para mandar a retirada. Esse caso aí do Paulo Alberto, que foi do 62, já mandaram também ofício à corregedoria para falar assim, polícia, como que vocês estão
praticando esse ato ilegal de exibição fotográfica com julgado já desde 2020 e nada vai mudar? Vocês não vão ser responsabilizados, né? Então, acho que a gente ainda agora, né, com a mesma coisa com o reconhecimento facial, com a inteligência artificial, e eu acho que também nessa questão das imagens, né? E eu até que vocês no início trataram na conclusão do texto de vocês, que foi o que eu usei na aula, o 226 não é respeitado quando a gente faz esse reconhecimento facial. Então, ele nada mais é o reconhecimento facial, porque se você usa a foto, a imagem e os vetores, ele é o quê? É um reconhecimento fotográfico lá às avessas. Então, a ilegalidade também está sendo perpetrada, né? Perfeito. É exatamente esse o problema. Não tem como o algoritmo fazer a descrição do suspeito. Não tem como colocar uma quantidade de pessoas. Não existe o non-liquid, né? Não sei se está aí ou se não está, não consegui identificar. Não vai acontecer. É mais provável. Vai ter que achar alguém. Né? No cálculo probabilístico, estatístico probabilístico utilizado no algoritmo, mais provável é que seja esse. Então, vai identificar esse. Pronto. Simples assim. Não vai ter, não sei. O algoritmo não sabe dizer não sei. E aí é que está o problema. Né? Nós vimos agora de manhã também que um municípiozinho pequeno aqui de Santa Catarina, São Bento do Sul, tem 80 mil habitantes, e a região implementou agora monitoramento das rodovias por drones. Né? Só para mexer um pouquinho por aqui também, aproveitando o reconhecimento facial, porque, de fato, a nossa maior preocupação não é propriamente o reconhecimento facial. Tá? Se nós quisermos mais um argumento para não ter reconhecimento facial, mais um. Nós não podemos admitir, porque a última expressão do reconhecimento facial é o acoplamento em drone. E drone não é aquele negocinho bonitinho de controle remoto que a criancinha compra, né? Que o pai paga lá em 12 vezes e o trocinho fica brincando e não sei o quê. Não, não. Drone é arma. Se hoje popularizou o drone pequenininho de R$500, R$800, R$1.000, é para usar essa grana para reverter no desenvolvimento científico, tecnológico, para aprimorar o drone de guerra. Aqui tem um filósofo francês genial chamado Grégoire Chamayou, Teoria do Drone. Melhor definição de drone aqui, página 20. Dispositivos de vigilância aérea convertidos em máquinas de matar. A melhor definição dos drones é, sem dúvida, a seguinte: câmeras de vídeo voadoras de alta resolução armadas de mísseis. É isso um drone. Então, assim, nós estamos hoje utilizando para cumprir mandado de captura, para identificar suspeito, para não sei o quê. Continuando nesse tecno-autoritarismo que nós estamos vivendo, ou nesse algoritarismo, ou nesse espécie de episódio infinito de Black Mirror, que está começando a aparecer isso já, um episódio que não tem fim, o aprimoramento do troço vai ser para abater suspeito. Você acoplar uma metralhadora nesse troço, botar um helicópterozinho de plástico com uma metralhadora que faz reconhecimento facial e mata o suspeito. Né? Daí toda aquela discussão lá dos anos 2000 com o tal de sniper, isso tudo vai virar para o drone. E o Chamayou tem uma sacada genial. O que o drone faz é, por um lado, acoplar para trás uma distância entre o piloto e o alvo, né? Porque a arma permitiu projetar uma distância entre eu e a pessoa que eu ataco. Primeiro com as espadas, depois com as armas de fogo, aumentando a distância entre eu e o alvo. Com o drone, aumenta também a distância entre o controlador e o drone, tornando ainda mais distante. E a segunda etapa do drone é ejetar o piloto, que é não ter necessidade de o piloto apertar o botão para matar. Porque o reconhecimento facial indica, o reconhecimento indica quais objetos serão atacados. O piloto só pilota o drone. Os disparos são automatizados. Era o que eu ia comentar, a gente tem uma mudança na metodologia de tomada de decisão. Né? E isso, que decisão é essa? Né? Aqui a gente está falando, como o Luiz usou de exemplo, né? Uma utilização para cumprimento de mandado, uma questão
enfim, que já é problemática, mais simples, né? Mas isso pode fundamentar e pode mudar toda uma lógica em relação à tomada de decisão, que é bizarro, né? É assustador. Automatizar a acusação, automatizar a sentença, né? Automatizar a ordem para matar o suspeito no sequestro, não sei o quê, que é aquela situação esdrúxula, que tem uma vez a cada 20 anos no país, que comove todo mundo e que vai justificar a existência do troço em todo o país, inclusive no rincão em que não vai acontecer nunca. O Rio, só para fechar, deixar vocês concluírem, né? O governador afastado, Wilson Witzel, ele queria que houvessem snipes, né? Então, imagina se não precisasse do humano, né? Só ele comprar uns 10 drones, botar aí nas comunidades deflagradas, que a gente sabe quem está lá, né? São os pretos, pobres, periféricos, está fazendo a limpeza étnica, está tirando os indesejáveis, essas vidas nuas ali, né, para lembrar Agamben, e é isso, né? É uma tecnologia de morte e vocês, nossa, é a ponta do iceberg, né? As câmeras, né? Uns drones, não sei, eu não sei nem o que dizer. Estou aqui perplexa. Eu já tinha visto um pouco de drone e eu até costumo brincar, né? Quem fala que eu sou anti-armamentista, tá? Então, só antes de eu fazer a minha piadinha, estabelecer isso. E quem fala que um povo armado jamais será escravizado, claramente não conhece o conceito de drones. Mas eu ratifico aqui o que a Rafa falou, foi sensacional, adorei. Por mim, a gente tem mais uns 3 episódios desse. Eu sou muito interessado no tema de inteligência artificial, algoritmos, etc. Só não tenho conhecimento. Então, hoje, para mim, aqui foi um aprendizado sensacional. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Luiz. Eu gostei muito mesmo de hoje. Eu também aprendi bastante. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Não tem nada de aprender aqui, todos pensamos juntos aqui, e a preocupação é em comum, e para nós é muito importante que tenha vindo, de fato, que tenha vindo de defensores, né, de um defensor, de 2 defensoras, com quem nós possamos dialogar, porque, no fim das contas, eu acho que eu e o João nos sentimos muito mais próximos da defensoria do que da advocacia. É verdade. Eu vou concluir lançando uma provocação, na verdade, que a gente está falando de inteligência artificial, talvez a gente deva repensar qual que é o nosso critério de inteligência, como que a gente conceitua o que é inteligência. E eu quero agradecer muito, né? Foi muito legal. A ideia é pensar em voz alta, né? Sempre vem outras provocações. Já me apareceram várias, várias inquietações aqui, ouvindo o Luiz, ouvindo vocês. Então, isso é muito rico, assim, muito legal. Estou muito feliz. Quero agradecer de novo pelo convite, pela paciência também. E é isso. Obrigado, gente. Gente, e ó, quem quiser aprender mais, Luiz tem um livro maravilhoso pela EMAIS, tem artigos, e vamos Mas a gente deixa evoluindo, uma né? lista Porque lá no Insta, né? Vamos fazer lá no post do Insta, colocar a bibliografia completa, as referências e, né, quem quiser depois vai lá no Insta, que a hora que a gente tiver o cupom, a gente divulga lá. João Ó, e Luiz, eles levaram a gente para muito além do lugar comum, né? Um podcast que, em regra, é jurídico, aqui eles trouxeram questões tecnológicas, históricas, humanas, foi realmente fantástico. Isso aí, né? Então, na veia, minha gente. muito obrigada, na veia! Na Na veia! veia.